Égua. 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 Oi, gente, voltei! Olha, eu tô super animada hoje, gente. Sabe por quê? Hoje nós vamos anunciar o nosso primeiro parceiro do Égua do Papo. Gente, e olha, mais uma coisa, ainda chegou recebidinhos pra mim e pra Tereza, né, Tê? Gente, olha, antes de anunciar o nosso primeiro parceiro do Égua do Papo, eu quero pedir que tu curtas, que tu compartilhe, que tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, segue o nosso Instagram, o Portal Roma News, vou deixar aqui o IG pra você curtir muito. Não esquece, toda sexta-feira tem conteúdo, tem bate-papo, tem convidado novo, tá? Pra você aí escutar e assistir muito a gente. E agora eu vou pedir pra produção mostrar aqui, trazer aqui pra gente o que foi que nós recebemos, pra mostrar pra vocês também, né? Obrigada, Matheus. Esse aqui é o mate, olha. Foi um pra mim, um pra Tereza, tá? E o nosso primeiro parceiro, a nossa primeira parceira, na verdade, é mulher empreendedora, assim, uma pessoa, uma mulher incrível, que é a Glenda. Glenda, muito obrigada, tá? Por aceitar ser a nossa parceira, obrigada. Inclusive, essa t-shirt aqui é da Glenda. Arredar aqui pra vocês verem. Essa t-shirt aqui é da Glenda Story. Eu vou deixar o arroba dela aqui também. Inclusive, vocês vão ver muito, porque ela vai entrar aqui a partir do próximo programa. Vai entrar logo dela aqui. E se você também quiser, né, tem interesse, tem vontade de ser o nosso parceiro, entre em contato com a gente. Vou deixar o contato, né, pra gente fazer essa parceria e você aparecer toda sexta-feira aqui no nosso programa. E deixar de papo, bora logo ver aqui o que foi que a gente recebeu, né? Esse aqui pra ter... E outro pra mim. Gente, xícara. Eu amo xícara, assim, de... Ai, foca aqui, foca na minha xícara. Foca na minha xícara, tá? Glenda, mais uma vez, muito obrigada. Agora essa xícara aqui não vai mais sair daqui de cima da mesa. Vai ficar aqui pra sempre, com muito café, né? Obrigada, viu? Muito obrigada. E é isso, gente. Quer ser nosso parceiro? Entre em contato, tá bom? Não perde tempo. Tá, então agora vamos anunciar o nosso convidado, a nossa convidada, né? Vamos abordar um assunto aqui super relevante para a sociedade, para a população, principalmente daqui da nossa cidade, da Grande Belém, nossa região metropolitana. Aqui com a gente, Aline Mártires. Mártires. Acertei, Mártires. Aline, muito obrigada. Aline, ela é vice-presidente do Projeto Parasolidários, né? E hoje nós vamos abordar um assunto sobre as pessoas que vivem em situação de rua, não é mesmo, Aline? Né? Sobre tudo que vem acontecendo, sobre esses episódios, né, recorrentes, sobre a violência, né, que aumentou bastante, as pessoas também que vivem em situação de rua. O número de pessoas, né, crescente. Nossa, a gente que agradece, né, de estar aqui com vocês. É importante levantar a pauta, Sim. Principalmente num bate-papo bacana. E vamos lá. Vamos lá. Primeiro relembrando um pouquinho Pode falar, para quem talvez não seja da região metropolitana, ou também para quem talvez não esteja lendo um pouco, nessa semana nós tivemos alguns casos de violência contra pessoas em situação de rua, alguns na região metropolitana de Belém e outros fora do Pará. Pode falar um pouco melhor do caso na região metropolitana, mas vou falar um pouco do caso fora, que foi de um homem que foi suspeito de assaltar uma paróquia, e um padre lá da paróquia, ele saiu com o carro e atropelou o suspeito vi lá. o episódio Agora, também. do caso na região metropolitana, a Laiana vai falar. Foi sobre um segurança, né? Inclusive, imagens foram gravadas, né, e postadas nas redes sociais de um segurança agredindo uma pessoa em situação de rua, né? No momento em que as cenas foram gravadas, nós não sabíamos de fato o que tinha acontecido, né? Mas eu acho que, assim, independente do que tivesse ocasionado, né, isso não era motivo, né, para violência. Eu acho que ninguém merece ser violentado, né? Dependente física, mental, eu acho que isso é um erro, né? Eu acho que tudo a gente consegue resolver num diálogo. Mas a Aline especialista no assunto, vai falar. Vamos falar lá, né? um pouquinho pra gente. A Parasolidário tá aí nessa caminhada há 4 anos e a gente vem aprendendo também, né? Vem aprendendo a lidar com certas situações. Porque o que a gente vê, na verdade, é o preconceito, Sim. justamente com as pessoas que estão em situação de rua.
Quantas vezes a gente escuta falar, tem muita gente que tá aí na rua, mas tem em casa, não tá em casa porque não quer, né? A gente ouve ou muito. gosta de ficar na rua porque gosta dessa vida, a gente escuta demais isso. Mas, na verdade, o que a gente vê hoje são famílias inteiras que estão em situação de rua para se beneficiar daquilo que é oferecido para a população. Principalmente da de alimentação, rua, da né? alimentação. Então, nós temos diversos grupos, né, em Belém que fazem essa alimentação, grupos até religiosos e outros grupos independentes que vão às ruas para levar almoço, né, janta para essas pessoas, e aí acaba que muitas pessoas têm a sua casa, mas não conseguem arcar com todas as despesas e que vão para a rua com famílias inteiras, justamente só para pegar essa alimentação, né? A gente consegue perceber isso. Nós temos um projeto que vai fazer, tem uns meses agora, vai fazer 1 ano, que é um almoço solidário no bairro do Jurunas. Que legal. Onde a gente entrega 80 refeições dia lá no Sim. bairro do Jurunas. Prontas, né? Refeições prontas, feitas pelos nossos voluntários, padrinhos, vários padrinhos que arcam, né, com as despesas desse almoço. E a gente vê assim, a gente começa com uma quantidade menor de almoço e essas quentinhas vão aumentando e as pessoas vêm vindo. São pessoas que têm casa, Sim. que as crianças estão na escola, mas que não tem como se alimentar, ou por falta de gás de cozinha, ou pela falta do alimento. Que tem aumentado bastante, né? Muito. Gás, carne, Né? arroz, E feijão. aí eles vão lá e retiram esse almoço, né? E a gente chegou um momento que nós tivemos que cadastrar as pessoas. E daí vem para a fila primeiro quem tem a carteirinha de cadastro, porque senão as pessoas passam e vem aquela fila e a fila vai crescendo sim. e chega uma hora que, Já perde o infelizmente, controle, né? nós não vamos conseguir dar para as pessoas que são cadastradas. A nossa prioridade são idosos e crianças. E ali, a pandemia também, né? A pandemia, ela fez... Nós já tínhamos um número grande de pessoas que viviam, né? Vivem, na verdade, em situação de rua. Só que a pandemia, ela veio aí e aumentou, assim, de uma forma, assim... Que eu, quando a gente vai pra rua, eu fico, assim, abismada, gente, né? E quem acompanha também fala, cada final de semana que a gente vai fazer a doação, aparece gente nova, inclusive a gente até fala, você é novo aqui, eu sou novo, vim. Porque a gente já conhece o rostinho, né, das pessoas que estão ali, mas cada vez mais vai aumentando, né? Tem aqueles pontos críticos, né, a Presidente Vargas, Sim. ali naquela Praça loja Valdemar grande, Henrique. no Correio, a Praça Valdemar Henrique, o mercado de São Brás, né, e nesses pontos a gente percebe o aumento cada vez mais. O último censo, né, que nós tínhamos, foi feito pela Universidade Federal do Pará, em 2008. Sim. Eram 400 e poucas pessoas em situação de rua, né? Olha só. Hoje nós nos deparamos aqui, falamos até há pouco do número, né? Mais de 1.500 pessoas. Chega até 2.000 pessoas em situação de rua. E para muitos pode ser 2.000 pessoas perto de uma região metropolitana. Gente, é muita gente. É muita gente, porque a gente que tá ali de perto, a gente consegue... E principalmente pessoas que você tá vendo que não tem assistência, né? Justamente. Esse número só foi conseguido graças à vacinação do consultório de rua, né? Da SESMA. Eles conseguiram, porque foi o número de vacinas que eles aplicaram nas pessoas, né? Contra o Covid na rua. Então eles sabem que esse número é um número maior que esse que tá na rua. Fora as pessoas que não se vacinaram, né? Sim, com certeza. E tem, tem aqueles que hoje estão em situação de rua, mas que não estão em situação de rua, digamos assim, que são essas pessoas que vão pra rua para pegar o alimento do dia e que à noite ou voltam para as suas casas com suas crianças e seus filhos ou dormem em pensões, né? Aquelas pensões ali pela Campina, pelo comércio, que são pensões caríssimas, se você for pensar no que eles pagam, né? E em como mas eles pagam aquela pensão, então recolhem o dinheiro durante o dia para que à noite possa dormir num lugar abrigado, né? Mas durante o dia estão em situação de rua também. E os que não conseguem dormem literalmente, né? Nós ultimamente, agora nós tiramos 3 famílias agora das ruas. E normalmente quando vocês tiram essas famílias, né, da rua, para onde que vocês levam, vocês alugam alguma coisa? A gente consegue apadrinhamento, né? Geralmente a gente consegue o apadrinhamento para que pague-se o aluguel anual, pelo menos, da família.
Então aí a gente vai atrás dos locais, né? Fala com os parceiros, kitnets, apartamentinhos, quartinhos. Nós temos padrinhos que nos doam locais, nos doam kitnet para abrigar as famílias em situação de rua. E aí a pessoa fica lá durante um tempo, a gente, se tiver criança, a gente apadrinha essas crianças, né? Nós temos um projeto de apadrinhamento solidário. Hoje tem mais de 250 padrinhos solidários e eles são responsáveis pela alimentação daquela criança, material escolar e tudo. Então a gente faz isso, faz essa ponte, né? Consegue um padrinho que pague o aluguel e um outro que apadrinhe as crianças para que eles tenham alimentação. Até que a gente vá conseguindo... Para que eles possam se estabilizar, né? Ajeitar a situação daquela família, digamos assim, né? Conseguir um emprego, um curso de profissionalização, algo que... É uma primeira ajuda, né? Ali até mesmo para tirar aquela pessoa da rua, que tá, principalmente com criança, porque hoje a gente também encontra muita criança na rua, né? Porque eles vão... Eu não sei se eles não iam antes com os pais, né? Só que agora eu tenho visto bastante criança. A gente está em questão das escolas. No sinal também. Muito. Das escolas que ainda não voltaram completamente, né? Ainda tem as escolas que estão uma semana sim, uma semana não. Isso faz com que as famílias acabem levando as crianças para a rua. Mas nós temos muito mais gente em situação de mendicância, que não é a situação também de rua, né? Justamente. Então, além desses 1.500, nós temos as pessoas em situação de mendicância. E que vão com as crianças. Sim. Aí eu acho que... Será que seria uma forma de convencer ali a pessoa a ajudar, né? Uma forma de amolecer o coração, não sei. Né? Talvez, né? Talvez seja. Na verdade, essas pessoas elas precisam lutar com o que elas têm, né? Sim. As armas delas são poucas, então elas precisam lutar com o que elas têm. E às vezes é sim. A gente, inclusive, tem já algumas famílias que a gente tem adotado, digamos assim, informalmente em situação de rua, né? A gente sai, os administradores, né? A gente sai pelas ruas olhando e a gente começa a ver aquelas famílias que têm criança. É mãe com criancinha no canguru, é pai com criancinha no canguru, ou o dia então todo. Uma criança ali O dia todo no sinal. E aí a gente começa a fazer os estudos, né? Primeira vez para, dá alguma coisa. Da segunda vez, quando vai dar, já conversa, pergunta, né, por que tá naquela situação, se a criança tem escola, se não tá, por que ainda não estuda, não conseguiu creche, e a gente vai fazendo. Então a gente já tem assim algumas famílias em alguns locais que a gente ajuda, e aí procura também ajudar de outra forma. Bom, aquela ali tem um perfil que dá para ela ficar lá na casa dela vendendo roupa usada. Sim. Então bora pegar a doação de roupa usada e levar para ela começar a empreender. Né? A gente sempre começa a fazer uma pesquisa. Eu acho que é necessário, muito, né? Muito, antes a gente de... sempre faz. Porque assim, a gente fazer uma doação, uma primeira doação, mas eu acho que pra pessoa que realmente quer sair daquela situação, acho que vale a pena fazer essa pesquisa, né? Saber se realmente a pessoa quer de fato mudar, né, a nossa ideia, quando a gente começa a ajudar uma família em qualquer situação, ou de rua, ou de mendicância, ou que apenas mora numa situação insalubre e vive em insegurança alimentar, é que depois eles saiam dessa ideia do assistencialismo apenas, né, da filantropia e comecem a caminhar com as próprias pernas. A gente quer dar condições para essa família, até para dar... Embora a gente saiba que tem muita gente também que se aproveita, né, Aline? Existe. A gente sabe que existe, a gente detecta em alguns casos, né? E tem muitas outras situações. Hoje eu já consigo perceber. E talvez ter uma noção do panorama também, né? Porque pelo menos, já puxando para um outro lado, eu vejo assim que no começo, até como eu estava falando antes de começar, no início da pandemia eu vi um perfil de pessoas que às vezes foram com as famílias inteiras para as ruas, porque de uma hora para outra não viam mais possibilidade de pagar o aluguel, sustentar a própria alimentação. E agora, no início desse ano, a família mal se recuperou, voltou de novo para a mesma situação devido à impossibilidade de custear o próprio alimento, as mesmas coisas. E eu acho assim, às vezes existe como vocês veem a questão, das vezes a pessoa ela quer pedir ajuda, mas às vezes tem uma certa vergonha, uma certa... Vocês veem um pouco isso? Sim, com certeza. A pessoa ela quer pedir, mas ao mesmo tempo ela tem vergonha. Tem pessoas que estão numa situação que a gente vê que aquela pessoa, ela não é daqui, não é o lugar dela. Esse não é o lugar dela, ela tá aqui por uma emergência realmente. Nós tivemos uma situação agora de uma senhorinha lá no Jurunas que pega almoço, todos os dias ela vai e pega o almoço.
E ela veio conversar comigo, assim, um dia muito acanhada, né? Chamou, assim, no cantinho, uma vez que eu fui lá. Eu não costumo ir quase. Quem sempre tá lá é a Mariane, que é a nossa outra administradora. Sim. Eu não costumo ir quase, mas ela veio assim e disse, posso falar com a senhora? Eu queria, por favor, que a senhora me conseguisse um botijão de gás. Eu tenho um filho que é usuário de drogas, está em tratamento, e ele vendeu tudo da minha casa. Caramba! Então a gente via que aquela senhora, aquele não era o lugar dela de pedir, de pegar o alimento mas todo que dia. ela estava ali Mas ela precisava, porque não tinha como, né? E aí continuou indo lá, aí já entrou no grupo das senhorinhas que recebem a cesta básica mensal. Sim. E nós presenteamos ela com um fogão elétrico. Sim. Porque daí ela não precisa, Não do, precisa gás, do gás. E a gente pensa logo, aquele ali ela pode esconder em algum lugar. É. Fechar, trancar no E é guarda-roupa, bem triste levar, também, né? é triste, mas ela pode levar até com ela, né? Para que ela não Que volte enorme, a essa sim. situação. Então, hoje existe muita gente assim. Hoje é muito complicado você se deparar com essas situações, sabe? Poxa, eu tinha um emprego, eu vivia bem, eu tinha uma casa. Hoje, como você disse, a pessoa só tá lá na casa porque aquela casa é sua. Aquele local é seu, aquele terreno é seu. Mas o resto, todinho, ela não tem como arcar, né? Com os outros custos, com roupa, alimentação, até o próprio lazer, né? Você levar seus filhos para, sei lá, Sim. correr numa praça. Até ou a passagem de ônibus. Então, quando você começa a trabalhar com essas pessoas, você vai para uma realidade completamente diferente da sua. Ah, eu quero um emprego para essa pessoa, eu vou dar um emprego. Quem é esse? Às vezes a gente coloca, as empresas Sim. parceiras vêm, né? Olha, gostei desse rapaz e tudo, eu quero dar um emprego para ele. Dá para ele ir amanhã lá na firma tal, empresa tal, levar a documentação dele? E aí ele já não tem documento. Ele nunca tirou, porque às vezes Ou algum foi documento furtado, que foi ele roubado, precisa, né? ele precisa de dinheiro para ir tirar o documento. A gente constrói casas, né? A gente tira também as pessoas, então nós temos já umas 30 casas aí construídas também com a ajuda dos padrinhos. A gente vai lá na casa, aí a pessoa tá vivendo numa casa de lona, esse terreno é teu, é meu. E como é que cadê o documento? Não tenho, porque eu ainda não tive condições de ir ao cartório Sim. e pagar uma assinatura, É tudo uma assinatura de cartório para você todo ter a um documentação custo, né? do seu terreno. Então, assim, às vezes é isso que acontece. A pessoa julga, mas olha, eu ofereci emprego e ele não foi lá. Mas você não sabe o que aconteceu lá, se ele tinha o dinheiro do ônibus, como era para ele andar. Uma das famílias que a gente tirou da situação de rua, antes de apadrinhar a criança, ela esteve na minha casa para pegar uma cesta. Ela com 2 crianças pequenas, Sim. uma de 3 e uma de 2 e uma de 3 anos ou 4. Caramba. E aí, quando ela chegou lá comigo, ela disse assim, eu vim buscar as cestas e tudo, e eu sei que são 4 pessoas na casa, daí uma cesta básica, eu disse, olha, eu vou te dar logo 2. Aí eu disse assim, e tu vais como agora? Ela disse, andando. Eu moro no Marizal, ela estava com 2 crianças pequeninas. Aí eu disse, e pra onde tu vais? Ela disse, pro Jurunas. Meu pai, o Ela- Marizal pro Jurunas. Eu disse, tu vieste andando? É Ela disse, muito eu vim longe. andando. Ela foi andando com as 2 crianças. Pra garantir a Pra pegar a alimentação. cesta. E ia voltar andando. E eu olhei aquelas 2 criancinhas assim, sabe? Eu disse, meu Deus. Aí eu disse assim, e como tu vai levar as 2 cestas? Ela disse, não, eu vou botar umas coisas num saco, ele vai me ajudar, o de 3 anos. E o outro vai aqui, eu vou botar na minha mochila a cesta. Gente, eu disse, não, eu vou te pagar um Uber. Tu vai de Uber. E paguei o Uber. Mas é isso, é porque a gente não, assim, eu sempre falo, gente, antes de julgar a gente precisa conhecer e principalmente escutar. Muito mais do que doar alimento, muito mais do que doar uma peça de roupa, um objeto, seja o que for, a doação é o tempo. É o isso tempo, mesmo. é a escuta, é o ver, é o tocar, né? Tem gente que a gente no final de semana, às vezes à noite, a gente vai embora, né? Sempre, na verdade, a gente vai pra praça e eles pedem pra gente. Senta aqui, bora conversar, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Sim. Ou então, olha, aconteceu tal coisa essa semana, consegui vender tantas águas. Ou então, olha, consegui vender toda a minha caixa de bombons. Então, são coisas que eles têm outras pessoas na rua, né, pra Sim, conversar, sim, só sim. que eles se sentem à vontade de conversar com a gente. Eu acho que é legal escutar,
né? Muitas pessoas também têm medo, né? Tem. E a gente tem que ter essa É o preconceito, né? Que a gente tem. Aí quando eu chamo os meus, eu falei, vamos pra lá, vamos conhecer um pouquinho de perto pra vocês verem como é que é ali. Porque uma coisa é você doar. Né? O que, inclusive, a gente agradece muito, né? Sobre as doações, serão sempre bem-vindas, são bem-vindas. Qualquer uma, eu digo. Qualquer tipo de doação. Eu tava falando, né, há pouco pra ti, que às vezes, assim, vamos distribuir alimento na rua e falta voluntária, né? Só pra você ir passar 1h30, 2 horas ali com a gente, servindo refrigerante, entregando quentinha. Você não precisa. Às vezes não precisa nem conversar. Basta né? você ir, só né? Pra ver, assim. Mas falta, né? Falta gente. Então. Às vezes a gente não sabe se é medo. Se tipo, tem muita gente que a gente tem não medo. sabe se é medo ou se a pessoa ela não quer enxergar a realidade. Também tem isso. Gente, eu tive medo. Né? Eu tive muito. Nossa, porque, eu tive muito medo. Pelo menos falando da realidade atual. Se a gente for enxergar as coisas, não sei se vocês viram, acho que do último mês, últimos 15 dias, a notícia do saque extraordinário da FGTS. Sim. Em todos os telejornais, geralmente até 2019, 2020 e 2019, o que eram as duas primeiras sugestões de todos os telejornais do que fazer com o dinheiro? Pagar dívidas. Pagar dívidas e fazer uma reserva financeira. O que liderou as sugestões de hoje, deste ano? Comprar comida. Gente, agora me fala, Sabe, você vai pegar esse dinheiro... É verdade. Ou você pega o dinheiro, né? Até mesmo quem tem um emprego. Ou você paga a sua conta, infelizmente, ou você se alimenta, né? Eu acho que hoje, no momento de crise que a gente vive, a falta de emprego, né? O desemprego, a gente não consegue, né? Muitas pessoas não conseguem fazer as duas coisas. É né? verdade. Ou então não consegue O fazer poder o de básico. compra reduziu demais, né? E assim, de acordo com o próprio Serasa, quase 70% dos brasileiros estão com certo endividamento no cartão de crédito e mais de 60% dessas pessoas com contas de alimentação. Pois é, olha aí. E é um número que sai sempre, tá no jornal, tá em revista, tá aí nas redes sociais. De 2018 para cá, quem tá na rua percebe que esse número de pessoas triplicou, quadriplicou, sei lá, né? A gente não via, por exemplo, como vê hoje nos grandes bairros centrais, pessoas dormindo em marquises. Sim. Era um negócio mais escondido. Hoje, em qualquer bairro, Hoje qualquer quarteirão que você vá, tem um grupo de pessoas dormindo. E antes nós víamos mais à noite. Não, hoje de durante o dia, dia pode você passar vê. aí no centro da cidade, você verdade. encontra. Você encontra As pessoas, sim, né? sim. Aí não tem mais como esconder, não tem E mais como assim, a esconder. gente não esconde e também não tem mais um perfil. É aquilo que a gente estava falando é. agora. Não existe mais Não um existe perfil, mais. né? Antigamente, quem dormia na rua era homem, ou que não tinha trabalho, ou que era usuário de droga, Isso né? mesmo. Hoje em dia a gente não vê, a gente já vê mulheres, crianças. Outro dia eu passei na Benjamin e eu vi numa casa que tá para alugar um casal, ela grávida. E aí, como a gente tem muitas pessoas assim que trabalham, né, nas ruas, eu bati logo foto e disse, gente, alguém sabe quem é e tudo. Eu vou ver. E aí as pessoas começam a pesquisar quem é, Sim. porque tá grávida e pra onde vai aquela criança quando nascer. Justamente. E a mãe tá em situação de rua, o pai em situação de rua, e a gente já começa, a cabeça fervilha, vai a mil, a gente quer ajudar E todo quando mundo, a gente não mas consegue ajudar, a gente fica meio inconformado, né? A gente fica meio uma triste, frustração mal, se frustra também. medonha. Só eu sei o que eu tava falando agora. Pensa As na crianças- criança, que os primeiros meses são tão delicados, né? Sim. As pessoas, né, E tu o falaste da... futuro dessa criança? Né? Será que ela Vai vai estudar? reproduzir Será tudo que ela isso? vai... No começo ela vai comer, né? Porque ela mama, né? Tá Isso, ali. Mas e depois que ela Depois. começa a alimentar, começa a introduzir assim que... a comida? E aí a gente fica meio... Gente, tem muita muita criança nascendo, tem muita gente na rua, e a gente fica desesperado porque a gente não pode abraçar o mundo, infelizmente. Nós temos também né? o déficit de abrigos, né? Sim. Nós temos o déficit de abrigos. Hoje Belém tem 2 abrigos, que é para pessoas em situação de rua, O que não comporta que é o todo Comar 1 e o Comar 2. O 1 para homens e o 2 para Pra mulheres mulher. e crianças. Mas as vagas são reduzidas. Sim.
né? Até teve uma iniciativa agora, que é a Casa Rua, onde essas pessoas podem ir para um espaço de convivência, de atendimento médico, mas também é sazonal. Eles vão e não podem dormir lá, não podem ficar lá, né? Até se ajuda para retirada de documentos, para apoio psicológico, né? Mas, né, eles fazem artes, rodas de convivência, é um lugar bem legal, uma iniciativa bem bacana, mas que é só ali. É o único lugar que nós temos hoje, que eu digo assim, é de portas abertas, e que quem pede e vai atendido é o Missão Belém. Sim, mas que é só de homens, né? Iniciativa da Igreja Católica, que também precisa de doação de tudo. E que vem crescendo o número. Agora eles estão aumentando o número de casas, né? Funciona em Benevides, é um sítio, eles estão aumentando o número de casas. Inclusive o Pará Solidário já mandou muita gente pra lá. Assim, que a gente conhece ali, conversa. Isso um mesmo. Ajudando o outro. Fulano, tu pode ajudar, ou então tu conheces alguém que pode. E aí as pessoas vão, resgatam e levam pra morar lá. Né? Eu acho que se formar uma corrente, né? Uma corrente do bem, eu acho que a gente consegue ajudar aí um número, uma porcentagem grande, e a probabilidade dessas pessoas conseguirem se ressocializarem ali diante da sociedade, diante da população, diante de tudo que a gente já vive. Eu acho que o número é grande. Voltando a falar do né? medo, né? As pessoas às vezes me dizem assim, mas tu tem coragem de ir? Como tu tem coragem de ir, né? Que a gente faz assim, filmagens pra gente, que a gente mostra de situações realmente complicadas. É gente com a pedra na mão, né? Da droga, né? Outras pessoas, criança convivendo ali naquele meio, as pessoas usando drogas e as crianças andando ali pelo meio. Então essas imagens a gente às vezes faz, são chocantes pra gente, principalmente pra quem tem criança, quem tem filho. Nossa, é um negócio. Mas eu também não tinha coragem. Então é isso que eu digo para as pessoas, eu não tinha coragem. Eu fiquei no Pará Solidário, eu acho que uns 3 anos por trás das coxias. Lá nas coxias, sabe, do teatro, olhando, e eu dizia, me peçam qualquer coisa, mas não me peçam para ir. Não me peçam para ir, porque eu fico realmente, hoje em Belém, eu evito certos lugares, passar em certos lugares, porque eu sei que ali vai ter criança pedindo, que eu sei que passa o dia todo ali, que eu não tenho hoje para ajudar. Então aí eu vou fazer na minha rota, na minha cabeça. Não, eu não vou por ali porque eu não tenho uma cesta para dar para aquela família que tá ali. Não vou passar ali do lado, porque, sabe, eu ainda tenho isso, mas hoje eu já consigo ir. Então eu digo, se eu consigo, que trabalhava já com isso e tinha medo, você consegue, né, gente? Se juntem. Isso mesmo. Né? Vão atrás dos grupos. Me falam, pra gente encerrar, né? O nosso tempo é bem curto. Que recado tu deixas para essas pessoas que têm vontade de ajudar, né? Mas têm medo, né? Para as pessoas que querem ajudar, que têm interesse, né? Que podem e querem ajudar essas pessoas que vivem aí à margem da sociedade. Porque às vezes atrás dessas cenas de violência, dessas cenas de repúdio, também existe um medo, existe uma coisa a se superar. Não é só violência pela violência. E mais uma coisa, não só medo da pessoa que vai ali para ajudar, mas medo da pessoa mesmo que tá ali para ser ajudada. Né? Que a gente tem que também se importar com isso, com o sentimento do outro ali que tá para ser ajudado. A minha sugestão é conheça, né? Eu vim conhecendo também, procurando algo pelas redes sociais e achei o Pará Solidário, que na época era Venezuelanos Belém, mas foi assim que eu comecei. E aí você precisa primeiro conhecer, procure os grupos, né, de apoio da sua cidade. Nós temos vários grupos, os que entregam alimento para pessoas em situação de rua, os que cuidam de abrigos, os que oferecem só os seus serviços. Então você tem um serviço a oferecer, qualquer um que seja. Como você disse, o de escuta já é muito importante. Você tem um tempinho que à noite você pode acompanhar um grupo, usar o seu veículo ou não, ou só ir para oferecer a sua mão para entregar. Você tem um dinheirinho sobrando e que você consegue ajudar um grupo desses. Mas olha, eu só posso dar R$10 mensais. Gente, faz uma diferença, porque você já compra uma lata de óleo que você faz já um dia de jantar, que às vezes não tem como fazer porque não tem o óleo, né? Então, você pode ajudar apadrinhando uma criança. Procure nas redes sociais esses locais que a gente falou aqui, o Missão Belém, até o Casa Rua, que apesar de ser da Sejam, mas também precisa de ajuda, de trabalho voluntário.
outros grupos que entregam alimentos à noite pela cidade, a sua paróquia, Sim. que provavelmente tem algo de apoio, né? Centro social também. Para né? essas pessoas. Então, procure e vai. Eu quero, olha, hoje amanhecemos com uma demanda de campanha de lençol. Porque uma pessoa nossa que vai muito distribuindo cestas básicas para quem tem mendicância, disse assim, olha, duas senhorinhas já essa semana me pediram lençol, porque o lençol rasgou. O lençol delas rasgou. E às vezes eu tenho um lençol que rasgou um pedacinho e eu acho que aquilo não vai ajudar. Mas pra mim não. Mas se eu passar uma costurinha... Nossa, vai durar 1 ano pra outra pessoa. 2, né? Então, uma colher, um copo. Tudo isso você pode doar. E como eu tá dizendo, né? O seu tempo também. Então, antes de tudo, conheçam, gente. Conheçam, pesquisem. Nós temos muitos grupos, muita gente precisando de ajuda. E vamos atrás, vamos somar por um Pará cada vez mais solidário, que é o nosso slogan, até para a gente se juntar mesmo. Vamos formar essa corrente do bem. Se você tem interesse em ajudar, entrar nessa corrente junto com todos nós, né? De alguma forma, nem seja curtindo, compartilhando uma postagem, isso também faz muita diferença. Acredite, gente, curtindo, seguindo, né? Disseminando o bem, faz muito bem para todos nós que vivemos, infelizmente, numa sociedade, né? Preconceituosa quando eu digo não na questão de preconceito que nem as pessoas falam, Sim. mas uma questão de preconceito de não conhecer de fato ali aquela realidade, conhecer o que realmente acontece por trás dos bastidores, tá bom? E gente, mais uma vez eu quero te pedir para curtir, compartilhar, lembrando que toda sexta-feira tem bate-papo convidado para vocês, tá bom? E se você quer ver um convidado aqui, quer que a gente aborde qualquer tipo de assunto, deixa aqui pra gente sua sugestão nos nossos comentários, tá bom? Dá o teu feedback, gostou do nosso bate-papo, não gostou também, deixa seu feedback, é importante pra gente. E mais uma vez, muito obrigada, Glenda, pelo mimo, eu e a Teresa adoramos a xícara. Aline, muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. Eu desejo muitas doações pro Parasolidário, para todos os projetos que ajudam pessoas que vivem em vulnerabilidade social, que vivem aí à margem da sociedade, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. E até sexta-feira, gente. Égua. Égua.